Há duas maneiras, dentre várias. Se você pegar o texto aqui, volte ao texto comigo, por favor. Versículo de número 2. Lucas capítulo 4, versículo de número 2. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, a fim dos quais teve fome. Por quem ele foi tentado? Pelo diabo. Tentação é pecado? Sim ou não? Claro que não. Pecado é ceder à tentação. Você vê que Jesus, vamos agora entrar no texto. Jesus, ele veio à terra com uma missão. Qual era a missão dele? Escola bíblica, vamos lá. Qual era a missão dele? Salvar a humanidade. Qual seria a forma pelo qual ele salvaria a humanidade? Vou dar cola, hein? Vou dar uma pequena cola. Por onde? Morte de cruz. Mas antes de começar o seu ministério, Jesus é levado pelo Espírito Santo até o Rio Jordão, onde o seu primo João, o que batizava, Batista não é o seu sobrenome, é o ato que ele fazia, que era batizar. João, o que batizava, João Batista. Ele vai lá, está lá na fila, para ser batizado. Quando João vê, João fica desesperado. Sou eu que tenho que ser batizado e você vem a mim? Não, deixa como está. Jesus vai ser batizado. Aí eu tenho uma coisa interessante aqui para perguntar a vocês. O batismo nas águas para quê? Fala alto que vocês não vão ouvir. Então é remissão de pecados. Jesus tinha pecado? Mas ele não foi batizar? Agora eu buguei a mente de vocês, né? Peraí, ele não tinha pecado, mas ele foi batizar. Jesus estava ratificando o ato. Ele estava dando legalidade ao ato. Ele estava dizendo que para entrar para o reino, precisava ter remissão de pecado, a priori por água, depois pelo sangue. Então quando ele vai até lá, e ele batiza, não é que ele precisava, é que ele está dizendo que para que adentrarmos ao reino, é preciso nascer de novo. Mas mais do que ser batizado, aquilo ali é um alistamento para o exército dos céus. Quando você desceu as águas do batismo, você ressurgiu, você desceu como um pecador, mas você ressurge como um soldado de Cristo na terra. Você assinou lá o termo, é que você não viu as entrelinhas. Sabe aquelas pequenas linhazinhas na propaganda? Você não leu aquilo ali. Nas entrelinhas estava dizendo assim: você morre pecador nas águas do batismo, mas quando você ressurgir delas, você sai um soldado para o exército de Deus na terra. E nesse alistamento no qual nós fizemos, nós somos capacitados pelo Espírito de Deus para viver nessa guerra. A Bíblia diz que Jesus, ao sair das águas, a pomba vem sobre ele em forma, o Espírito Santo vem em forma corpórea de uma pomba, não é? Pousa sobre ele, no céu se ouve uma voz: esse é meu filho amado, a quem me comprazo. E aí a Bíblia diz que o próprio Espírito de Jesus, cheio do Espírito, o próprio Espírito o conduz para o deserto. E no deserto ele vai se consagrar. No deserto ele vai buscar. No deserto ele vai jejuar. No deserto ele vai colocar a sua vida nas mãos do propósito pelo qual ele foi chamado para viver. Mas quem está no meio de tudo isso? Quem? O diabo. E isso nos ensina algo aqui. Quem aqui já desceu as águas do batismo, diga amém.
Quem ressurgiu em novidade de vida para Cristo, diga amém. O fato de você ter ressurgido das águas, o fato de você ter nascido de novo, não significa que o inimigo não vai se levantar contra a tua vida. Não significa que o inimigo não vai tentar fazer algo contra você, contra a tua casa, contra a tua vida, contra a tua chamada. O inimigo, ele se levanta. Irmãos, o inimigo não poupou Jesus. Você tem noção disso, que o inimigo não poupou Jesus? Você acha que ele vai poupar você? Você acha mesmo que ele vai olhar para você? Não, coitado, né? Tão pequenininho, tão fraquinho, vou deixar isso daí passar. Tu acha mesmo? Irmãos, existem duas maneiras pelo qual o inimigo trabalha. A primeira delas é que você nunca chegue à plenitude da verdade. Que você jamais conheça Jesus e que você jamais entregue a sua vida para Jesus. Essa é a primeira maneira. A segunda maneira é que se ele não impediu que você chegue à realidade da verdade que é Cristo, que você jamais viva para esse propósito. Aí precisamos voltar lá no filho pródigo mais velho, lembra? Que nós falamos semana passada. O filho mais novo sai de casa, gasta todos a sua herança. Aí um belo dia ele cai em si, faz: como trabalhador de meu pai, possuem pão com fartura, e eu aqui padeço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: pai, peguei contra ti, contra o céu, não sou digno de ser chamado mais teu filho, trata-me pelo menos como um dos teus trabalhadores. Ele volta para casa, o pai o abraça, o pai faz uma festa. Vem chegando um irmão de volta do dia de trabalho, ele ouve a festa, mas ele não se alegra, ele não entra. Pelo menos a história não diz que ele entra. Se o inimigo não conseguir fazer com que você não chegue à plenitude da verdade, que Jesus veio para remir os que haviam se perdido, baixar os que haviam se perdido, ele vai querer te paralisar no meio do caminho.